Hoje, dia 16 de julho de 2025, mais um dia com os nervos à flor da pele para exportadores brasileiros e a grande insegurança trazida pelo tarifaço de Donald Trump, que tem data para começar e está logo aí, no dia 1º de agosto. E agora, o governo dos Estados Unidos anunciou o seguinte, que vai abrir uma investigação a pedido de Donald Trump contra o Brasil, alegando práticas comerciais desleais que estariam afetando a competitividade de empresas norte-americanas. O que é isso aqui? Basicamente, o governo dos Estados Unidos reafirmando o tarifaço. Entre essas práticas supostamente desleais, olha só, são citadas a criação e o uso do Pix como principal instrumento de pagamento no Brasil, que tirou o mercado dos cartões de crédito de bandeira norte-americana e até a Rua 25 de Março em São Paulo, citada nesse relatório como um exemplo de que o governo brasileiro não tem disposição para combater contrabando e pirataria. A tensão aumenta dia a dia, o dia 1º de agosto se aproxima e os empresários brasileiros ontem foram a Brasília, principalmente daqueles setores mais afetados, para bater na porta do governo federal e dizer assim, por favor, não retaliem, não apliquem a lei da reciprocidade, porque uma retaliação praticamente zeraria a chance de uma negociação setorial. Os setores, exportadores de frutas, de suco, exportadores de café, exportadores de carne, têm a esperança de conseguir uma negociação separada, uma negociação por setor. Até porque, do lado dos Estados Unidos, são muitas empresas que compram esses produtos do Brasil e que, se não comprarem, vão ficar sem. Não dá, por exemplo, para os Estados Unidos passarem a produzir café, não tem nem solo para isso, solo adequado na quantidade que o país consome. Olha, no caso da carne, os Estados Unidos são o segundo maior comprador de carne brasileira, atrás apenas da China. E de acordo com o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, Roberto Perosa, o tarifaço inviabiliza os negócios com os americanos. Nossos frigoríficos já estão parando de produzir carne destinada aos Estados Unidos, haja vista a incerteza da taxação. Com essa taxação se torna inviável a exportação de carne bovina aos Estados Unidos. E nós temos aí cerca de 30 mil toneladas que estão produzidas, estão no porto ou nas águas já. E que é uma preocupação nossa, como isso se dará o desdobro a partir do dia 1º. Pois é, na verdade ninguém sabe o que fazer. Ainda há um clima de perplexidade. O presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas, Guilherme Coelho, chama atenção para o risco de um prejuízo milionário para o setor. 2 meses e meio, onde o Vale do São Francisco, que produz 90% de toda a manga do Brasil, está em pane. Por quê? Nós não sabemos o que fazer. Essa safra significa 2.500 containers de manga para os Estados Unidos. Nós não sabemos o que fazer. É quase que um sincericídio aqui, mas é a verdade. Ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe o que vai acontecer por enquanto. O Brasil também exporta produtos industrializados para os Estados Unidos. E o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, lembra que nessa disputa, na visão dele, não há vencedores. E nós estamos uníssonos e convergentes na busca da solução, porque o que temos aqui é um verdadeiro perde-perde. E não faz sentido, de forma nenhuma, nem econômica, nem social, nem geopolítica, nem política, um perde-perde. Isso não é racível. E olha, se os empresários não enxergam racionalidade nessa decisão dos Estados Unidos, como vão conseguir negociar? Aliás, o presidente Donald Trump foi questionado ontem sobre o porquê da tarifa de 50% sobre o Brasil, bem o Brasil, um país ali que não incomoda ninguém, que tem um longo relacionamento comercial amigável com os Estados Unidos. E aí ele respondeu o seguinte, eu fiz porque posso fazer. Quando eu ouvi essa frase, me lembrou Jânio Quadros com o famoso filo por que quilo para explicar a renúncia. Bem, é claro que existem razões
por trás da decisão de Donald Trump e quase todas elas ligadas à excelente relação que o Brasil tem com a China e com os BRICS. A questão é que os Estados Unidos são mais relevantes para o Brasil do que o Brasil é para os Estados Unidos. Não adianta a gente lutar contra isso. É a realidade, são os números. E nesse ambiente turbulento tem um outro risco, pingando bem pertinho já aqui no horizonte, que é o risco político. Até que ponto o governo Lula tem condição e tem interesse de negociar de fato com os Estados Unidos? Ué, você deve estar se perguntando, mas não tem interesse? Olha, é que do ponto de vista político, em ano pré-eleitoral, o tarifaço de Donald Trump foi um presente para Lula, pelo menos para o curto prazo. Sim, do ponto de vista político, deixa eu sublinhar isso aqui, porque do ponto de vista econômico, todos nós vamos pagar as consequências e talvez até a própria gestão Lula quando a água começar a subir. Agora, nesse momento aqui, o tarifaço deu ao governo a possibilidade de se vender como o grande defensor do Brasil contra um gigante malvado, os Estados Unidos, suas garras, Donald Trump, e ainda, de reboco, poder colocar parte da culpa em Bolsonaro, que é citado por Trump na tal da cartinha. Os Estados Unidos, como inimigo, reativam aquela inflamação da esquerda que sempre odiou os americanos, e essa questão nacionalista de um país querendo interferir na autonomia do Brasil, na soberania, fala direto para o eleitor mais à direita, eleitor com o qual Lula não fala. E esse presente, entre aspas, já se reverte em números, por exemplo, na pesquisa Genial Quest, que está sendo divulgada nesta manhã, que mostra o seguinte: o episódio, tarifaço, ajudou Lula a recuperar parte da sua popularidade. A desaprovação ainda é maior do que a aprovação, mas a diferença caiu. A aprovação subiu de 40 para 43, a desaprovação caiu de 57 para 53 e o saldo negativo, que era de 17 na última medição, hoje é de 10. E o interessante é que essa recuperação se deu principalmente fora do eleitorado tradicional de Lula, mulheres no Nordeste, população mais pobre. A popularidade do presidente subiu mais no Sudeste e entre quem tem ensino superior completo, que era quem mais desaprovava Lula em todas as outras medições. E a questão não é só querer negociar, mas por onde começar. Qual é a porta que vai se abrir?